Agora você está ao vivo. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Essa história de começar a live a segunda-feira, 8 horas da manhã. Eu costumo acordar umas 5 horas da manhã. E confesso porque ontem choveu, e choveu bastante, e parece que quando chove deixa o clima bem mais gostosinho. Eu acabei acordando um pouquinho mais tarde hoje, mas não tem problema. É a primeira live de 2020 e hoje eu vou falar sobre gestão do tempo. Na última live eu falei sobre metas e esse vídeo ele vai ficar gravado, então conforme as pessoas forem entrando a gente vai conversando, mas esse vídeo também fica lá no YouTube. Por que fazer as lives, né? Eu acho que assim, todo negócio ele tem uma proposta de valor para enviar para o mercado. Olá, Thaís, tudo bem? Bem-vinda. E essa proposta de valor, para você fazer o mercado, você precisa de diversas vertentes, né? E as lives ajudam a gente a explicar sobre algumas propostas que a gente tem, ajuda a gente a se aproximar de clientes e também não clientes, né? Então é importante para os negócios fazer live. Mas eu trabalho com um processo de gestão de marketing que até a live tem a hora certa de ser feita. Por quê? A gente percebe que as pessoas ficam ansiosas em querer fazer as coisas, em querer estar na internet, mas muitas vezes elas não sabem o que fazer e elas acabam se sabotando, né? E por muito tempo eu fiz isso também, porque eu percebi que eu estava atropelando um pouco as coisas. Hoje não. Então, há um ano mais ou menos, eu resolvi deixar as coisas tudo em ordem, organizar minha proposta de valor, realmente criar um processo para poder otimizar tanto a minha demanda, e esse acaba sendo o meu produto. Mas eu não trabalho só a parte de desenvolvimento de negócios, né? Então, atualmente, eu atuo como especialista em gestão e empreendedorismo. E quando a gente fala em gestão, a gente tem que pensar antes de tudo em nós. Por quê? Se determinados assuntos não estiver com a gente... Olá, Raquel, tudo bem? Se determinadas habilidades não estiver com a gente não leva para outro lugar, seja negócio, seja... Então, assim, é aquele velho ditado, se você está feliz em qualquer lugar, né? Se você tem determinadas habilidades, você tem essas habilidades em diversos lugares, não importa o projeto que você tenha. E o que eu vou falar hoje tem a ver com habilidades, porque habilidade ninguém tira de você. E a gestão de tempo ela é uma habilidade essencial. Eu digo assim, é indispensável. Então, eu quero ter um negócio próprio, tudo bem? Tudo bem. A questão é que, muitas vezes, a pessoa ela não traz determinadas habilidades. Então, normalmente, quando eu tenho contato com novos empreendedores, eu ofereço um serviço, que é um serviço rápido, que é uma ferramenta, né, que chama Diagnóstico para Empreendedores. Aí tem o diagnóstico empresarial, que é para empresas de um porte um pouco maior, mas existe o diagnóstico para empreendedores. E nesse diagnóstico ele pega 3 pilares: o pessoal, em gestão pessoal, o marketing e a gestão do negócio em si. Muitos, eu vou dizer assim, 90% acaba tendo gap em habilidade. Gente, habilidade é isso aqui, sabe aquela habilidade que você pega para fazer? Então, o que nós vamos falar hoje é sobre a gestão do tempo. Se vocês quiserem ver as outras lives, tem no nosso canal no YouTube, eu acabo baixando os vídeos aqui, tá? E, meninas, me fala o seguinte, o som tá bom? O som tá bom para vocês? Dá para ouvir legal? Porque hoje eu tô na mão aqui, nem coloquei no pedestal. O som tá bom? Dá para ouvir legal? Só alguém confirma para mim, por gentileza. Senão eu tô tampando a parte do som aqui, não... Alguém tá me ouvindo? O som tá bom? Sim? Não? Bom dia, Cláudia, tudo bem? Sim, perfeito. Obrigada, Raquel. Então, vamos trocar uma ideia sobre a questão da gestão do tempo. E assim,
Nos próximas segunda-feira, se não mudar alguma coisa na minha agenda, tá? Assim, especificamente, mas eu pretendo manter toda segunda-feira fixo uma live às 8 horas. Gente, por que fixar? Para criar hábito. Então, alguns compromissos, quando a gente quer desenvolver hábitos, a gente precisa colocar hora para começar, hora para terminar e fixar em algum dia da semana específico, assim como ir para academia, né? É a mesma linha. Assim como ir para a escola, né? Só que criar hábito com algo que é feito numa quantidade menor que 5 vezes por semana, demora mais tempo para criar hábito. Então, por enquanto, eu estou mantendo as segunda-feiras fixo às 8 horas. Eu gosto de começar a segunda com a live, porque eu percebi que assim, é como se você abrisse a semana, sabe? Então, você pode trocar ideia, conversar com pessoas, pensar também sobre esse assunto e reforçar isso em você. Bom, vamos falar sobre gestão do tempo. E a primeira coisa que eu quero falar é, o que é o tempo? Escreve aí, você que está online, me fala qual a sua opinião sobre o tempo. O que é o tempo? Será que a gente tem domínio sobre o tempo? Será que a gente pode realmente administrar o tempo? O que é de fato o tempo? Vocês conseguem escrever alguma coisa enquanto eu bebo um café? Cláudia, Raquel, Thaís, o que é o tempo para vocês? Ou os outros também que estão online? Então, assim, a gente vê, tem pelo menos uns 5, 6 filmes que eu gosto bastante falando sobre o tempo. É um desafio falar sobre o que é o tempo, de fato. Tem um filme que eu gosto muito, que é o Preço do Amanhã. Para mim, O Preço do Amanhã é um filme, inclusive, com o Justin Timberlake. É um dos melhores filmes que fala sobre o tempo. Apesar de que as gravações, na minha opinião, poderiam ser melhor, mas a intenção da mensagem é fenomenal. Então, já que é um desafio, vamos logo concluir isso, né? Na minha opinião, tá? E assim, Einstein já tentava desenvolver a fórmula, naquela forma, ele sempre estava tentando, não só Einstein, como todos os cientistas, todos os filósofos, muita gente filósofa sobre o tempo. Só que daí a gente sempre fala, putz, o tempo tá passando, esse tempo não para, putz, estou sem tempo. Só que na verdade o tempo ele não nos pertence. Por quê? Primeiro que eu não tenho como dominar, eu não consigo fazer ele pará-lo. Então, só pelo fato de eu não conseguir dominar algo, dar um destino para algo, mostra que eu não tenho nenhuma ação sobre aquilo. Então, eu tenho ação sobre o quê? Aí a gente tem que voltar a nossa visão para nós mesmos. Por quê? Quem passa no tempo somos nós. Então, você nasce e você morre. Esse é um ciclo que está pré-determinado para todo mundo aqui. E amanhã ou depois vai vir uma nova geração, você acaba deixando pessoas no mundo e assim sucessivamente. Aí tem toda a história da humanidade. Ou seja, os ciclos de vida e morte são contínuos. Porém, o tempo ele sempre está aí. Então, o tempo somos nós que passamos. Então, quando a gente fala assim, putz, eu tô sem tempo, na verdade você não tá tendo escolhas. Ou tipo, putz, o tempo tá passando, na verdade você não tá definindo o que você quer no seu ciclo. Porque quem passa é você, não o tempo. E esse conceito, gente, é muito complexo, tanto que ele é filosofado aí por histórias, né? Mas quando a gente começa a pensar, peraí, se eu não gerencio o tempo, afinal de contas eu gerencio o quê? Você gerencia as suas ações no seu ciclo, porque o tempo ele né? Então quem está passando somos nós. Aí é você que tem que fazer suas escolhas e usar a gestão, né? Que entre aspas do tempo, porque já que a gente não gerencia o tempo, na verdade seria a sua gestão de ações. Então eu gosto muito de falar isso, até eu fiz um workshop em dezembro, a Cláudia que tá online, ela participou, que eu falo bastante sobre isso, porque depois que eu comecei a estudar bastante sobre isso, eu percebi que eu fiquei mais liberta para não ser mimimi e sim ser mais ativa nas coisas. Então melhorou muito a minha forma de conduzir as coisas. Por quê?
eu parei de terceirizar para alguém que nem existe. Então, se eu não fiz, quem não fez? Foi porque o tempo passou? Não, foi porque eu não escolhi fazer aquilo. E eu comecei com essa questão de gestão. Olá, não sei, Lumac. Eu comecei com essa situação de gestão quando eu comecei a trabalhar numa empresa multinacional que eu tinha muita demanda. E eu estava me perdendo em coisas que não era para... Eu não podia perder a mão, sabe quando você não pode perder a mão? E aí eu comecei a estudar livros, comecei a me organizar, comecei a buscar sistemas, comecei a buscar soluções para que eu pudesse administrar melhor a minha demanda, né? E aí foi aonde eu comecei a me envolver muito com esse assunto. E aí eu fui percebendo que tinha coisas que eu poderia sistematizar e que eu não me perdia mais. E isso realmente começou a me ajudar. Aí aqui a Raquel colocou: eu me perco às vezes, me programo e nem sempre consigo cumprir as tarefas. Raquel, sabe que essa situação, a gestão das ações no tempo, né? Se a gente pode colocar assim, ela tem dois pilares, né? A organizacional e a comportamental. O que acontece? Às vezes a gente coloca tudo no papel, tá aqui, tudo que eu tenho que fazer. Por que eu não faço? Por que eu me perco? Por que eu me saboto? Qual que é a raiz? E aí eu comecei a perceber que dependendo daquilo aonde você se sabota, existe uma raiz mais profunda em você, que nem sempre tem a ver com a gestão. Às vezes vai bater em outra parte da vida. Como, por exemplo, às vezes, um exemplo, tá? Que aconteceu lá no workshop, a pessoa sempre chega atrasada. O atraso, ele tem uma representação, por exemplo, a raiz do atraso está na raiz de chamar atenção, está na raiz de querer a atenção das pessoas. A questão é, por que essa pessoa sempre chega atrasada? Porque ela quer, no fundo, chamar atenção. Agora, por que ela está querendo chamar atenção? Aí existe algo dentro dela relacionado à infância dela. Então, muitas vezes, a gente começa a ver algumas coisas e vai buscando a raiz para ver realmente onde está o problema, entendeu? Então, a gente precisa primeiro assim, peraí, quais são os pontos de sabotagem que eu tenho? E buscar a raiz. E aí você vai consertando. Então, às vezes, você volta lá na infância para consertar um problema que reflete na sua vida até hoje. Só que se a gente não aprender a enxergar os sinais, você não vai buscar a solução. E a gestão do tempo, a gestão financeira, a gestão de metas são só reflexos desses problemas. Então, às vezes a gente quer ir, né? O projetista, né? A pessoa, o executor, ele vai. Aí você percebe que ele não está conseguindo ir, porque tem alguma coisa puxando. O que está me puxando? E isso às vezes é em nível inconsciente, né? Então, sim, a gestão de tempo, ela é um indicador, inclusive, de possíveis doenças. Porque a pessoa ela fica se sabotando, aí ela se sente culpada, aí alimenta mais a culpa, e aí começa a vir outras coisas e começa o corpo a acumular isso. E sim, tem gente que pode ficar doente fisicamente e desenvolver alguns problemas mais graves fisicamente, porque não desenvolve a habilidade de gestão e não vai buscar a cura interior. Porque não é uma coisa ou outra. Então, ter negócio, por exemplo, é como se você adicionasse mais um pilar. Ou seja, eu quero ter um negócio próspero, porém, eu não invisto na gestão e aí, consequentemente, eu não consigo identificar os pontos de melhoria, tá? Olha, tendo uma chamada agora. Eu não sei nem se cai isso aqui. Gente, essas chamadas de São Paulo estão terríveis, né? Eu nem atendo. Bom, então, o que é o tempo? O tempo, ele é muito verdade isso, você tem razão. Eu não sei nem se eu tenho razão, viu, Raquel? Mas eu percebi, assim, observando, depois de conversar com tanta gente, depois de treinar tantas pessoas nessas questões, e assim eu falei, caramba, tem ligação. E quando eu comecei a buscar a minha cura interior, né, e eu ainda estou num processo de busca, porque é como se você tivesse que limpar todo um passado, né? Do 0 aos 7 anos... até pela antroposofia, isso mesmo. Nós somos como esponjas, ou seja, o ambiente, as pessoas e as informações que a gente recebe que moldam os nossos hábitos, durante 7 anos a gente absorveu, e até mais, né? Ou seja, você não tinha
permissão alguma, você não tinha autonomia de decidir o ambiente que você iria frequentar, as informações que você iria alimentar sua mente e as pessoas com as quais você iria viver. Você simplesmente está. Você é um projeto do meio, né? E isso tudo fica gravado numa mente num cérebro que não está maturado muitas vezes para lidar com algumas coisas. É por isso que os traumas infantis acontecem, porque o cérebro, né, ele está em processo de maturação. Então, um adulto lidando com uma rejeição é uma coisa, uma criança lidando com uma rejeição é totalmente diferente. Então, por isso que os traumas ficam. Só que essas crianças, e assim, é geral, tá? E é um processo natural, porque está todo mundo vulnerável nessa situação. Por isso que eu acho que um dia eu ainda vou lançar um curso Como Ser Pai, mesmo para não pais, sabe assim? Para entender de pessoas antes de ter pessoas, né? Mas enfim, né? É muito complexo esse assunto. E eu só sei de uma coisa, muitos adultos, e me incluo nessa, né? Nós acabamos tendo as dificuldades que nós temos em algumas coisas por questões da infância, né? Seja com dinheiro, seja com objetivos, seja por ter atitude, né? Então, às vezes, querendo ajudar, às vezes os pais estragaram também. Então, mas são muitas coisas. Eu acho que assim, não dá para mudar o passado, de como ele foi, mas nesse momento dá para a gente ter consciência, identificando os pontos que te impedem de alcançar determinados objetivos e começar a consertar. Então a gente tem que reformar aquilo que foi construído, né? E sim, às vezes dói, tem uma sabotagem, tem que investir, né? Nem sempre sou eu a profissional, já tive vários casos de clientes que eu falo, olha, como aconteceu no workshop, né? Nessa situação. E aí depois eu falei, inclusive ela é minha cliente, falei assim, olha, você vai ter que fazer terapia. Ela, não, eu já faço. Falei, então compartilha com a sua psicóloga esse assunto específico para vocês trabalharem isso em sessão, que é a questão da cura da criança interior, né? Então, às vezes, a criança ela está querendo chamar atenção. O que não foi suprido na infância manifesta-se em algum momento na vida adulta, né? E isso é geral, tá, gente? Então, é bom a gente ter essa visão macro, aí você fala, putz, você está falando de gestão de tempo, você está voltando lá atrás, está tudo conectado, né? Está tudo interligado. Então, é questão de aprender a observar, identificar, o que é mais importante ainda. Muita gente não investe no autoconhecimento. Gente, isso é prioridade, né? Adultos, principalmente, que estão envolvidos em projetos, que têm filho, que têm família, precisa passar pelo menos por um diagnóstico pessoal, que é uma ferramenta que eu faço em nível pessoal. Porque você consegue ver quais são os pontos em nível pessoal que vai acabar te atrapalhando em projetos, né? E aí você tem a possibilidade de ir trabalhando essas habilidades ao longo do tempo. A habilidade de gestão de tempo é uma delas. Então vamos lá, o tempo a gente gerencia as nossas ações. Só que nós não gerenciamos o tempo, nem a gestão de ação, se nós não soubermos trabalhar isso aqui, ó, as ações. Então, uma ação, como eu falei no vídeo anterior, no vídeo da semana passada, que é uma outra semente que eu acho ela linda, vermelha e preta, muito, muito bonita, né? E é da natureza, gente, é muito, muito linda a natureza. Quando a gente aprende a trabalhar projeto, ou seja, eu preciso alcançar determinado objetivo, quais são os passos que me levam até lá? Aí a pergunta se você soubesse, você já estaria lá. Esse é o primeiro ponto. Então significa que você não sabe. Então você lista tudo aquilo que você sabe. Porém, você consegue enxergar as lacunas de outras informações que você precisa, mas que não estão em você. Por isso que o processo de desenvolver metas requer reaprender e muitas vezes buscar especialistas que têm aquela informação. Só que a partir do momento que você tem uma gama de passos para alcançar determinado objetivo, e aí você vai praticar isso, significa que você fez o quê? Uma semente. Porque a semente, gente, se a gente for filosofar um pouquinho agora, ela já é o que ela veio para ser, ou seja, aqui dentro existem as informações necessárias para ser o que ela veio ser. Então, independente da árvore, eu não vou me lembrar agora que árvore que é essa, mas isso aqui é uma semente de olho de cabra. Mas é uma árvore bem bonita e ela dá várias sementinhas parecendo soja, tá? Essa árvore, eu vou chamar de árvore A, tá? Já que eu não me lembro. Essa árvore A, ela já existe dentro da semente. Como assim?
Aqui existem as informações para essa árvore ser, ela só precisa do cenário, ela só precisa do cuidado, né, para que ela nasça, mas ela aqui dentro já existe. Então, quando a gente organiza as informações de forma que, putz, entendi como que eu faço para ter esse resultado, você acabou de criar uma semente, só que está pronto? Não, você precisa agora do tempo, porque o tempo, ele vai cuidar da parte invisível, por assim dizer. O que está nas nossas mãos é definir caminho e definir os passos. Estudar, aprender, buscar. Gente, fora isso, não adianta. Aí é com Deus, é com o divino, é com o universo. Não adianta, é só olhar para a agricultura. O agricultor, ele só pode fazer a parte dele, que é escolher o que ele quer colher. Primeiro ponto, você quer colher milho, você quer colher soja, você quer colher algodão, o que você vai colher? Putz, definir que eu quero colher soja, então você precisa de sementes de soja, correto? Aí ele vai arar a terra, aí ele vai preparar aquele cenário, distribuir as sementes, só que acabou a parte dele. Acabou assim, né? Ele ainda vai ter que dar manutenção, ficar de olho, vigiar e orar, né? Só que tem coisa que está no invisível, que é a parte do tempo, só cabe ao tempo, né? Só que, agora vamos pensar em algumas ferramentas só para compartilhar com vocês, tá? Que ferramentas que eu posso usar? Primeiro eu preciso aprender a ter a visão de águia para gerenciar o tempo. Então eu indico vocês terem um calendário macro, tá? Hoje é dia 6, mas você precisa bater num olho só até o dia 31, ou seja, ter um calendário com todos os dias do mês. Aqui é um terreno inteiro, tá vendo? Cada dia desse, isso aqui é uma ferramenta que eu uso no curso Terreno do Tempo, que é o nome do curso que eu faço sobre gestão de tempo, tá? Existe ele online, dá para fazer ele particular também. E então, quem precisa melhorar de repente um pouco melhor essa questão das ferramentas, que ajuda também bastante, às vezes a ferramenta certa te impulsiona a fazer mais coisas, tá? E a agenda, essa agenda inclusive ela é personalizada, é agenda personalizada após o curso, então quem quiser adquirir é só para quem faz o curso, porque ela é específica, ela tem algumas informações específicas dentro dela. Essa aqui é a minha. Aí eu tenho uma fornecedora que faz esse material personalizado, é um material, por isso que ele acaba sendo até um pouquinho mais caro do que tem na papelaria, porque ele é personalizado. Aí vem o seu nome, porém é uma agenda específica do Terreno do Tempo, tá? Então, o que a gente precisa aprender? Em metas é onde você aprende a definir as sementes que você vai plantar. Agora, o tempo é onde você aprende a colocar as ações de forma que você vai executando e aos poucos você vai alcançando seus objetivos só fazendo a gestão do dia, né? Só que se você não tiver a visão macro, você não consegue focar no dia. O dia ele é um ciclo, gente. Então, assim, por mais que a gente faz planejamento, na realidade, você só tem um ciclo por vez para administrar. E aí a gente acaba entrando em conceitos um pouco mais complexos. Por exemplo, quanto tempo você acha que dura o momento presente? Olha, agora é 8h25, nós começamos a live às 8. Significa que o início da live já é passado. Então, a cada momento é criado o seu passado. Em que momento é criado o seu futuro? Responda isso, porque há de se pensar. Se a gente não tiver a filosofia com a gente nessas questões, principalmente de gestão, né, a gente deixa de ver o óbvio. E o óbvio às vezes está na sua frente. Deixa eu ver quem está online, só para... Ô Raquel, posso te chamar para a gente filosofar? Aí você me ajuda aqui. Mas você queria fazer vídeo, né? Posso fazer algumas perguntas? Assim, sobre gestão de tempo, tá? Ou eu te chamo e de repente você...
Gente, tô vendo se a Raquel aceita entrar ao vivo. É... Ah, aceitou. Isso aí, Raquel. Mulher corajosa. Eu gosto de gente assim. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, e você? Bom dia. Bem. Bom dia, bom dia. Essa é a primeira live que você está participando desde quando eu comecei de segunda ou não? Sim, sim. Tá, essa aqui é a terceira live, tá? Dessa remessa, desse projeto novo. E na live passada eu falei sobre metas, essa eu tô falando sobre tempo. Então, cada live ela vai ter um assunto filosófico, por assim dizer, a gente filosofar mesmo. E aí eu tô Ótimo. gravando as lives, tá? Então depois você pode conferir lá no YouTube. Mas Tá. enfim, vamos lá. Você comentou que você acaba se perdendo, né? O que você tem a dizer assim? Quais, tanto pessoal e macro que você observa em relação à gestão de tempo das pessoas? Não, eu já tinha pensado nisso antes, mas adorei aí a observação que você falou sobre escolhas. É muito isso, né? Por isso que eu falei que foi perfeito. Porque é o que a gente escolhe. Às vezes a gente escolhe procrastinar, a gente escolhe deixar para daqui a pouco. E eu fui, assim, o segundo semestre do ano passado, eu senti muito isso em mim. E aí eu vi que você faz o diagnóstico, né? Tem esses cursos, eu falei, nossa, eu preciso começar a fazer um pacote com a Sueli. Porque não é difícil identificar, eu acho que o mais difícil é tratar, né? Exato, exatamente. Porque a gente sabe onde o calo aperta, a gente sabe quando a gente deixa pra lá, a gente reconhece até, né? A questão é o que Sim, tá por trás. Quando a gente tira esse véu aí e fala, mas peraí, por quê? Aí que você vai começar realmente sua jornada, né? é isso mesmo. É isso E mesmo. sobre São o. as escolhas. Aham. Então, assim, escolhas. E sabe que essa coisa de escolhas, ela requer que você tenha responsabilidade. Talvez a gente tenha até por trás o medo de fazer certas coisas e reconfirmar que, tipo, ó, vou ter mais trabalho ainda. Se eu fizer isso no mundo, não vai acabar esse negócio, né? Nossa, parece que é interminável mesmo. Exatamente. E no geral, o que você observa das pessoas? Você acha que a maioria também? Ou você já conheceu pessoas que têm uma administração exemplar, assim, e tal? O que você já observou no outro? Porque no outro a gente também, né? A gente sabe apontar, é mais fácil ainda. Não, eu acho que existem sim pessoas com tudo funcionando muito bem, né? Já é, com essa organização mental, comportamental e emocional. Mas é a minoria, né? Eu acho que a grande maioria tropeça, tem boa vontade. Essa questão do autoconhecimento, ela é fundamental, porque às vezes a gente, como você disse, é inconsciente, né? Às vezes você para e a culpa no final do dia vem, poxa, eu falei que ia fazer tanta coisa e não fiz. E a gente nem quer lembrar muito como foi o dia, porque sabe que a gente não fez Sim, porque não quis, né? Mas existem sim, sim pessoas, eu vejo pessoas organizadas, que alinha bonitinho o seu dia, né? E coloca na agenda e cumpre. Mas eu também vejo que não é a maioria, não. Acho que é uma sim. reclamação meio que geral, né? Uma necessidade meio que geral. Tá. Obrigada, Raquel. Eu vou finalizar também. Hoje nem essas lives de segunda elas não são muito longas, né? Não usa 1 hora 100%, mas eu vou até complementar uma coisa aí já tô acabando, tá bom? Ah, Obrigada por participar. imagina. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Boa semana. Obrigada, Raquel. E, bom, apesar. E outro dia até uma cliente falou assim, mas Suelen, de manhã quem vai entrar? Eu falei assim, olha, quem vai entrar, entrou. Porque eu vou fazer. Porque, gente, o que acontece? Quando você se propõe a fazer algo, vai acontecer, assim, os empecilhos da vida. Então, se você tiver disposto a fazer, independente do outro, isso é um ponto muito fundamental.
Então, como a gente estava falando com a Raquel, quando a gente lista as ações, por exemplo, tá? Como que eu encaro, porque eu também procrastino, eu também sou falha, eu também sou bicho do mato, eu procrastino também. Só que eu aprendi o seguinte: a única pessoa que vai ser afetada por aquilo, se não for feito, sou eu. Não consigo terceirizar certas coisas. Então, se realmente eu quero me propor a fazer aquilo, eu vou ter que vencer a mim mesma, né? Então, quem é o seu maior sabotador? Quem é o seu maior empecilho? Somos nós. Realmente, por isso que entender isso e falar, não, vou assumir que não existe gestão do tempo, existe gestão de escolhas e ações, e aí a gente acaba usando as ferramentas realmente. Só que assim, para eu fazer gestão de tempo, não é ter uma agenda, um calendário, colocar as ações e fazer. Gente, eu estou no processo de autoconhecimento há uns 3 anos, mais ou menos. E aí soma habilidade de tempo, habilidade financeira, habilidade com meta. Então, cada assunto dele ele é tratado, ele é estudado, ele é visto, porque só consigo fazer se eu identificar o desafio. Então, uma coisa que é muito importante é reconhecimento. Putz, não tá legal. Não tá legal, preciso resolver isso. Porque uma vez que você assume, tem compromisso com você, você vai até o fim. Agora, se você quiser realmente. Então, quando eu coloco as ações, às vezes, tipo, hoje é segunda, a semana inteira tem ação, tá? Tá lá no papel. E aí eu olho, a primeira coisa que eu faço, eu tenho uma gestão cíclica, né? Que daí eu passo até no curso Terreno do Tempo, porque eu fui entendendo como lidar com isso. Primeiro, eu não podia me deixar de lado no dia. Então, o primeiro período da manhã, por isso que eu acordo às 5 horas. Mas eu nunca não acordava sempre às 5 horas. Foi um compromisso que eu fiz comigo para que eu pudesse dar conta de tudo aquilo e fazer tudo aquilo que eu estou me propondo, e eu nem estou fazendo 100%, né? Tipo, eu considero que eu estou no 40%. Eu teria que acordar assim, ter meu ciclo pessoal, depois do meu ciclo pessoal, começar o ciclo do negócio, né? E, ou seja, são 2 ciclos num dia, porque o dia ele tem um ciclo com 3 períodos, manhã, tarde e noite. Então, eu tive que aprender a dividir a manhã, tive que dividir a tarde, tive que dividir a noite, porque eu também preciso enxergar como é a minha biologia no dia. De manhã eu sou mais ativa, eu estou mais, sabe, atenta para aprender, para fazer. Depois da 1 hora, nossa, por mim não fazia mais nada. Então eu tento trazer para de manhã tudo aquilo que eu preciso executar. Porque isso eu aproveito que é o meu período, o melhor momento que eu tô. E aí eu vou negociando com o tempo, né? Onde tem compromisso aqui, então isso aqui eu faço amanhã, porque hoje eu já tenho um compromisso. Então você vai brincando com o seu processo, sabe? Você fica o quê? Maestro das suas ações, tá? E escolher o que trazer para essa gestão é o desafio. Por quê? Você precisa de conhecimento para isso. Então, tem que sim ter gestão do aprendizado, que é até um outro curso que eu acabei desenvolvendo. E por que eu falo tanto de curso, gente? Não é porque eu estou querendo vender para vocês, não. É porque eu acabei transformando todos os meus desafios em produto, porque eu percebi que a maioria das pessoas tem também. E essa é a minha especialidade. Então, a minha especialidade é o que? Gestão. Não só com o negócio, mas também a parte pessoal. Então, eu acabei transformando os desafios que eu estava enfrentando para eu ser mais executora em produto, tá? Então, é por isso que eu acabo falando. Então, realmente, assim, é vivenciado cada assunto desse. Só que quando você pensa numa sensação de prazer que dá é executar as ações planejadas do dia. Então, para mim, tá na agenda, missão dada, missão cumprida. Eu não faço nada que não tiver planejado na agenda. Depois que eu faço o que está planejado e eu não encho a agenda de ação, eu faço o mínimo necessário para aquele dia. Aí eu estou liberada para fazer o que eu quiser, estudar o que eu quiser, ver filme, sair. Por quê? O que eu precisava fazer naquele dia foi feito. Sabe a sensação quando você quer comprar alguma coisa? Aí você fala, ai, comprei. Parece que deu aquela sensação de resolvido esse buraco, né? Gente, missão dada, missão cumprida. Tá na agenda, tem que ser feito. Quando você começa a criar hábito em execução do que está planejado, é uma das melhores sensações do mundo. E aí, quando você vê, tá sobrando dia, tá sobrando hora, tá sobrando tempo no seu tempo. Aí você fala, ué, cadê a reclamação?
era ilusório, porque falta ainda habilidade. Então, essa coisa de você cria hábito de tipo assim, putz, eu não consegui fazer, que bosta. Putz, eu não consegui fazer, como eu sou ruim. Você começa a falar isso para você mesmo. E aí vai virando, virando, virando. Quem está ouvindo? Você. Então você está criando o hábito em ser ruim. Agora, não, peraí, vamos lá. Vou pegar para fazer. Tá aqui missão dada, missão cumprida. Eu uso lousa, aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E tem algumas ações aqui, ó, que vão começar hoje por conta do marketing. Que o meu processo de marketing, o marketing da minha empresa começa hoje. Olha aqui, ó. Tem ações aqui na agenda, na lousa também, ó. Aqui tá minhas metas desse ano, aqui tá uns objetivos macro. Porque, gente, eu sou desorganizada. Se eu não tiver gestão, eu não faço. Eu preciso, sabe, o negócio precisa incomodar. Tipo, tá lá, tá azul, tá grande, porque eu preciso fazer aquilo. E aí aquilo me incomoda. Aí eu falo, não, se eu não tiver resultado, é por minha culpa. Só. Porque fazer eu fiz. Então, às vezes, a gente tem algumas insatisfações, até tipo assim, putz, por que eu não consegui isso? Aí eu me pergunto, você fez tudo o que estava no seu poder? Aí eu falo, putz, eu fiz. Eu planejei, eu executei, eu busquei informação, fui, fiz. Putz, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Relaxa. Não cabe mais a você. Porque tem o invisível, às vezes não está em época de colheita, né? Então, quem planta tâmara não colhe tâmara. A tamareira, que é uma palmeira, é um ditado árabe, né? Isso dá semente, tá? Você planta a semente, a palmeira ela leva 80 anos até que ela alcance o tempo de começar a dar frutos. Depois ela entra no ciclo de frutificação. Mas 80 anos, ou seja, quem planta não vai colher. Mas se a pessoa não tiver plantado, o outro não vai colher os frutos de lá. Diferente de feijão, que é 6 meses. Então, assim, tudo na natureza tem o seu tempo. Então, a pergunta é: você está fazendo o que você pode fazer? No tempo que você precisa fazer? Tô. Você vai colher. É questão agora de que não está mais no seu poder. Se a gente não faz o que está nas nossas mãos, aí realmente não tem que reclamar. Então, se fosse resumir realmente, estou terminando a live. O que eu gerencio de fato? O meu planejamento, as minhas escolhas e o tempo não está comigo. A gente não consegue gerenciar isso, então está no invisível, né? Mas se você fizer o que está na sua mão, você vai colher, porque existe uma promessa: quem planta, colhe, né? Então você começa a entender até as analogias da Bíblia, né? Orai, vigiai, né? Tem tanta informação já escrita aí para aquele que puder realmente entender, né? Quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça, realmente entender aonde você tem que focar. Conheça a ti mesmo. Conheça a ti mesmo, que todo o resto vai acontecer. E não para, gente. Só que daí a gente começa a fazer com gosto, sabe? Porque a gente não veio numa vida só para comer, beber, dormir e se reproduzir. A gente veio para ser criadores também, imagem e semelhança. Então, quanto mais projeto você tem habilidade de fazer, mais vidas você transforma, mais prosperidade você gera, independente de como o mundo tá. Tem gente ruim, tem gente boa. Você só escolhe o lado que você quer, né? Então, eu escolhi ter a gestão como ferramenta de lapidação, por assim dizer, né? E a gestão do tempo é essencial, tá bom? Então, muito obrigada para quem esteve presente ao vivo. E se você está assistindo gravado também, muito obrigada. E essa live ela vai ficar disponível 24 horas aqui no Instagram e também depois eu baixo ela e coloco no YouTube, tá bom? Gratidão de coração. Quem quiser falar comigo sobre tanto diagnóstico pessoal, tudo começa no diagnóstico pessoal, porque o diagnóstico pessoal ele vai dar a caminhada para a parte pessoal, tá? E, enfim, gente, gratidão. Até mais, tchau, tchau.